Então isso me deu tempo para pensar, para pensar como que eu vou quebrar a minha agência. Aí eu falei, cara, eu tenho que criar um modelo de negócio que vai quebrar a minha agência, porque Se você não fizer isso, os concorrentes vão fazer. Vão fazer. E aí, a gente conversou aquela vez que a gente está vendo muita gente fazendo a mesma coisa, e aí a gente trocou uma ideia sobre como que a gente deveria se posicionar no marketing, né? Falando mais sobre... deixando mais o conteúdo livre, enfim, tirando um pouco dessa dinâmica da interrupção e tal. E aí eu comecei aí eu comecei devagar, eu fui olhar, eu fui estudar o que os grandes executivos de marketing do Brasil estão fazendo, comecei a me cadastrar um bocado de coisa, podcast e tudo, para entender o papo deles e tal. Por que eu penso assim? A diferença do grande para o pequeno hoje é só o tamanho e o volume de investimento. Mas as ideias, elas têm como ser aplicadas tanto lá como cá. E aí eu comecei a tentar sair um pouco desse modelo padrão. E aí eu falei, cara, eu acho que dá pra gente fazer uma puta revolução em 2021 no marketing digital e no empreendedorismo, enfim, na educação, né, quando a gente for partir para esse lado. E aí, cara, basicamente, o que eu pensei, assim, que são os três pilares legais desse meu novo projeto. Tá, vamos lá. Esse ano eu coloquei 30 episódios num podcast chamado Desobediência Digital. Eu nunca divulguei, assim, nem patrocinei, nem nada. Então, assim, as pessoas, organicamente, elas entram nas minhas redes sociais, veem que eu tenho um podcast, ou entram no site, veem que eu tenho um podcast, vão lá. Cara, de uns 3 meses pra cá, acho que o Spotify liberou alguma funcionalidade para você compartilhar quais são os podcasts mais ouvidos das pessoas, e me surpreendeu a quantidade de gente que me seguia e que o meu tava lá no top 5 deles. E eu fui ver de 3, 4 meses para cá, o podcast deu um boom, assim, que deu mais de 2.000 reproduções de episódios e tudo mais. Caralho! E aí o pessoal veio no meu Instagram, começou a seguir, começou a comentar, me marcar quando fazia os stories e tal. Aí eu fui rever o conteúdo, né? E assim, desde o começo do ano que eu venho falando desse posicionamento diferente, que a gente tinha que ter e tal. E aí eu falei, cara, então foi uma primeira validação da ideia, assim, de faz sentido. Isso pelo menos ressoa bem na galera. E aí, juntando várias informações, assim, né? O que eu percebi, cara, assim, qual que era a minha ideia para 2021 dentro desse tema? Eu coloquei desobediência digital como nome, que eu acho que é porque eu vou realmente de encontro a tudo que tem aí no mercado. E aí eu pensei, cara, eu posso dividir isso em 3 pilares. O primeiro é a educação, né? E aí, quando eu falo da educação, eu falo do modelo tradicional de educação, mas eu vou falar de educação para marketing, mas depois, né, se a gente for avaliar o mercado de educação, a gente vai acabar, a não ser que você queira ser médico, advogado, algo do tipo, eu acho que alguma coisa tá mudando aí, né, nisso. E aí eu comecei a montar uma equação, né, da educação, que é tipo assim, você soma o que ela te credencia, mais efetivamente o que você aprende, mais as experiências sobre o seu investimento. E aí quando você pensa, pô, o cara passa 4 anos numa faculdade, ele tem um investimento muito longo e a coisa não credencia ele a algo muito disruptivo, ele não acaba que ele aprende dentro de uma bolha ali, o aprendizado é limitado e ele tem pouca experiência porque ele não está no mercado. Só que assim, a soma desses 3 fatores sobre o investimento acaba que dá um valor baixo, né? Assim, dá um score baixo para ele. Porque na minha visão, né, matematicamente falando, que está embaixo da fração, quanto maior, pior, né, o resultado. Sim. E aí eu comecei a pesquisar temas sobre... eu comecei a entrar muito mais nesse tema e percebi que, assim, pô, como trancar a faculdade é um termo que, cara, cresceu pra caramba nos últimos 2, 3 anos. Sei lá, até 20% dos alunos de Harvard cancelaram a matrícula. Tá acontecendo um fenômeno meio que... A galera parece que tá meio que cansando desse modelo. E aí, por conta que eu acho que é a internet, né? Obviamente, a gente já tá falando disso há algum tempo.
E aí, cara, o que eu pensei? Disso ser um pilar da minha agência. Essa questão da educação, eu estou trazendo esse modelo para o marketing, né? E comunicação, porque eu acho que as pessoas não precisam de faculdade. Eu tive uma experiência nos últimos 2, 3 anos para tentar contratar as pessoas em que elas ficavam 4 anos numa faculdade, investindo um caminhão de dinheiro e tempo, e o objetivo delas era só um, que era o seguinte: na hora que eu chegar numa empresa, né, eu vou gerar um resultado para essa empresa. E isso não se confirmava, porque o que o cara aprendia lá não se aplicava aqui. É como se fosse papo de surdo e mudo, sabe? O que o cara fazia na faculdade não tinha nada a ver com o que ele ia ver na agência. Aí, cara, o que o mercado faz com o cara? Bicho, a faculdade não é suficiente. Vem fazer uma pós-graduação. Aí ele vai mais 2 anos estudando, uma pós, com o mesmo objetivo, para chegar numa empresa e gerar um resultado. E o cara não consegue. Então, todo mundo que eu contratei de alguma forma com base curricular, eu tinha que parar 3, 4 meses para o cara ficar aprendendo uma dinâmica dentro da agência, para ele poder aí sim começar a gerar o resultado. Só que assim, tem um negócio que se sustente desse jeito, você pagar uma pessoa 3, 4 meses para aprender. Né? E aí eu pensei, pô, tem um gap aí, tem alguma coisa aí que a gente pode mudar, e a gente pode estruturar isso. E aí eu pensei, dentro da desobediência digital, em alguma coisa de educação para formar os caras, para trabalharem não só com marketing, mas para trabalharem com as empresas hoje. Eu comecei a rememorar a minha carreira e pensei, cara, tudo que eu construí, dos lugares que eu passei, foi muito com base no que a gente chama de soft skill, né? E foi com inteligência emocional, foi mais de lidar, de me relacionar bem com as pessoas, enfim, de você ser resiliente. Isso tudo me fez acelerar muito mais as coisas do que propriamente eu ter conhecimentos específicos em determinadas áreas ou outras, né? E aí eu falei, cara, é justamente isso, né? Assim, é a capacidade que você tem de absorver o conteúdo, de aprender, criar soluções, né, rápidas, mais criativas. E eu voltei lá no final dos anos 90, quando eu entrei no mercado, e era uma coisa nata, né? Eu fazia muito isso, assim, procurava atalhos, ia por aqui, eu tentava meio que fazer um hack aí do... Já estava no mundo maker, apesar do pessoal não falar disso na época, né? Isso, era muito nato meu procurar isso. Então, assim, isso me dava um crescimento. No banco, por exemplo, onde eu trabalhei, eu cresci muito rápido em função de não prestar muita atenção no barulho de fora e olhar objetivamente para os processos que eu tinha e tentar hackear esse processo, tentar chegar ao resultado mais rápido, né? E aí tinha aquela coisa que todo mundo ficava muito focado na pressão que era trabalhar no banco, não sei o quê, e eu ficava focado no outro lado. Aí entra uma questão de habilidade, né? Soft skill mesmo, de inteligência emocional, de você não misturar essas coisas, não trazer essa pressão pro teu trabalho e tudo mais, procurar soluções criativas, né? Entender um pouco melhor realmente o que importa pro cliente do que efetivamente o que importa para você. E aí eu comecei a disruptar esse caminho e levei isso para minha vida. E aí, quando eu olho para hoje, assim, eu ainda vejo muito do mercado tradicional influenciando na decisão da galera de você tem que fazer uma faculdade, quando você entrar no mercado corporativo é assim, assado. Só que, para mim, cara, isso é como se o cara estivesse falando, sei lá, de novela de época, sabe? De coisas de 1800 e tanto, assim. E isso não se aplica mais hoje, assim. Cara, a gente precisa levar esse troço para frente, porque eu acho que é um movimento que vai ajudar. Então, por exemplo, hoje o mercado tradicional de educação está desesperado porque eles estão perdendo alunos e eles estão batendo na cabeça da galera que ele só vai ser alguém se ele tiver um diploma. Contratei o cara agora, o cara tem segundo grau completo, mas o cara é foda de WordPress. Né? Foda-se o diploma do cara. Né? Assim, o cara está me gerando um resultado, está atendendo meus clientes muito melhor que eu nesse sentido. Né? Então ele tem uma habilidade que, porra, hoje é super importante. E ele consegue conversar, né? Quando o cliente critica um trabalho que ele faz, ele consegue absorver isso de uma maneira positiva, né? Troca ideia, melhora. Essas habilidades que eu acho que são muito mais importantes do que quaisquer outros. Estou falando isso dentro do marketing, né? Para não depois dizer que eu não estou falando que faculdade não vale a pena. E aí eu pensei, cara, na minha visão do marketing, né? O que é o marketing hoje? Eu acho que falta coragem, né, das empresas de fazerem algo diferente. Falta coragem mesmo. Tá
aquilo que a gente conversou aquele dia. Está todo mundo numa receita de bolo e está todo mundo indo para esse caminho, só que isso não vai gerar resultado para todo mundo, né? E aí uma das coisas que eu estou escrevendo no manifesto, e foi uma pergunta que eu faço, né? Por que as agências de consultores insistem em padronizar milhares de diferentes empresas dentro de um processo idêntico, ignorando as particularidades de cada um? É como dar o mesmo remédio para várias doenças, né? Não vai... Então, acho que está faltando coragem de olhar cada um olhar para o negócio de uma maneira única que ele é e colocar isso para fora antes de qualquer estratégia. Então, né, a galera está olhando muito para o lado e está tentando replicar, né? E a nossa agência, a Desobediência Digital, ela quer ter essa coragem de instigar as pessoas a tirarem isso, o melhor do negócio delas e criar um posicionamento único, de que hoje acho que a percepção do consumidor ele mudou, né? Por exemplo, quando a Brastemp ela faz a campanha dela na internet, a Brastemp, por exemplo, deu um exemplo aqui, tosco aqui, ela faz a campanha dela na internet para vender geladeira, né? E aí ela acha que está concorrendo só com a Consul, por exemplo. Mas, cara, para mim a grande briga das empresas, de todo mundo, a partir do momento que a gente passou a ser produtor de conteúdo, né? Que antes a gente só consumia, né? A gente não produzia. Imagina, 7 bilhões de pessoas no mundo, poucas produziam conteúdo e a maioria assistia. Hoje, cara, todo mundo produz. Então, a briga pela atenção, eu acho que essa métrica atenção, ela está sendo um pouco valorizada pelas pessoas de marketing, pelos empresários, né? Eles ainda subvalorizam essa questão da internet, eles não têm o respeito assim, que deveriam ter pela internet. Então, eles pegam, por exemplo, uma grana e botam no outdoor sem saber se aquilo vai dar um retorno, se ele não vai medir, ele não vai conseguir medir, né? Eles ainda têm a maioria das pessoas, por incrível que pareça, ainda tem um preconceito com a internet. Então, essa métrica da atenção é só o cara, ele intelectualmente, o empresário, ele entende que a atenção da galera está aqui, porque a dele também está. Ele só não entende como que isso aqui vai gerar negócio para ele, porque para ele o Instagram é uma ferramenta para ver foto da família, para ver momentos né? O Facebook é isso, aquilo. Ele não entende isso como uma ferramenta de negócio. Então a galera subvaloriza essa métrica, que eu acho que é a atenção. Então a Brastemp, voltando um exemplo, ela não está concorrendo só com a Consul, né? Ela está concorrendo, né, com a Anitta rebolando, ela está concorrendo lá com o vídeo do menininho fofinho e tal. Então, se a Brastemp ficar batendo só de falar da geladeira dela, ela vai falar sozinha, porque isso não é interessante, cara. Assim, né? A galera tá numa outra vibe. Então, a forma como você faz campanha hoje, cara, deixa seu e-mail, vou te colocar no funil, vou te encher de e-mail, que hoje eu vejo como mais spam, né? E vou te conduzir aí para tentar te vender uma coisa no final. E aí a galera tem realmente gastado assim, muita energia, tempo, para produzir uma landing page de qualidade, uma copy fodida, mas quando vai entregar, não entrega o que está prometendo, né? E o nosso papel como Desobediência Digital é colocar tudo isso na frente, né? Antes da pessoa, a opção dela virar um lead meu vai ser dela. Eu jamais eu quero mostrar o que eu tenho de melhor para ela. Então, cara, meu conteúdo é esse, o que eu posso te ajudar nisso é isso vai fazer sentido para você. Muito na percepção, tendo o cliente como centro da estratégia, né? Para eu conseguir gerar um valor absurdo para ele. E aí, ele faz o dever de casa dele, que é o quê? Me seguir, de repente entrar lá no meu blog, assinar meu blog, chegar assim, cara, pelo amor de Deus, eu preciso contratar vocês. Eu acho, Guts, que o que você está falando tem muito sentido. 3 coisas. Primeiro, que eu acho que você está falando, eu acho que é um caminho natural. Eu acredito muito no negócio da educação de forma disruptiva, e essa foi uma das razões pelas quais eu migrei para o gamificação e storytelling, porque são 2 ferramentas onde há um engajamento muito superior se comparado aos modelos tradicionais. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não tem muita volta, porque todo mundo virou produtor de conteúdo. O que o cara vai consumir seu conteúdo não vai consumir do outro? Segunda coisa que você falou que para mim faz muito sentido é criar essa coisa diferente, que você não precisa me dar os seus contatos. A bola tá contigo, a bola não tá mais comigo. Eu não vou ficar vendo aqui lead score, isso, aquilo, te mandando e-mail. E se você quiser bem, se não quiser, amém. Tá aqui. Eu vou te pegar pelo Pixel. Pelo Pixel. E lá no Pixel você vai ver minha propaganda de tanto em tanto tempo. Vou soltar 6 por ano, 4 por ano, 3 por ano, 2 por ano, e você
o bicho vai estar disponibilizado lá. Então, eu acho que esse sim é o caminho. Acho que esse é um puta diferencial. Isso que você mencionou, principalmente para a área de marketing. Eu estou com um experimento com uma universitária que é minha afiliada, que estuda no Rio. Ela faz comunicação na PUC. Comunicação e publicidade. Propaganda e publicidade. E eu acompanho ela. Ela faz um semestre lá e a gente faz um semestre aqui. Ela participa das mentorias. E a gente tem uma reunião por semana, de 2 horas. O que a gente faz em um período, a gente come quase 2 dela inteiro lá. E aí, ela lá vê um conteúdo, e ela falou que há pouco está debatendo sobre isso, eles usam muito conteúdo do século passado, que os alunos não veem utilidade nenhuma. E ela está vivendo isso na pele, porque enquanto ela está lá estudando uma teoria, nós já fizemos 3 campanhas. Então, tem essa questão. Enquanto ela estava vendo como ia funcionar e não sabia nada do Facebook, eu fiz ela entrar lá na central de ajuda e criar as aulas, usando as ferramentas. Então, enquanto ela estava criando as aulas, ela estava aprendendo, porque ela teve pirâmide de Glasser, né? Bom, então acho que faz todo sentido. Acho que é uma puta de uma estratégia. Acho que é futuro. Então, eu dispararia tudo isso. Então, eu acho, Guts, aí pelo que você está falando, eu acho que eu traria um tiquinho para o papo. Eu veria o que está acontecendo na Europa, na China e nos Estados Unidos para trazer uma linguagem mais universal, que eu percebi que isso foi um fator de decisão para muita gente. E essas abordagens, assim, eu percebo que eu sinto falta no mercado hoje, e até as empresas que contratam a gente, elas têm dificuldade de aceitar a nossa cultura. Porque para elas tem que ser difícil, tem que ser penoso, tem que ser demorado. E quando a gente chega com alguma coisa, papum! Mas como assim? Não, tá errado. Gera uma desconfiança disso, que a galera tá com essa mente um pouco ainda. E eu percebo que a gente tem um caminho para seguir muito longo nesse sentido de educação desse mercado mesmo, e a educação de todos os atores, das pessoas que contratam, das pessoas que prestam serviço. Acho que se a gente conseguir, e aí atrelado a tudo que você falou, né, a gente tem sites de inovação, de hacks e tudo mais que a gente utiliza, trazendo essa galera para cá, né, para esse modelo, eu acho que a gente vai gerar uma relevância cultural, eu acho. E aí sim, eu vou começar a vender via brand. É assim, cara, essa marca tá atrelada a isso e a gente precisa desses caras. Só para reforçar que o que você está dizendo tem muito fundamento. Muito bom, muito bom. Eu tô... Cara, show de bola. Realmente, nada é por acaso, né? Eu quero tocar o mercado com essa ideia, e aí a gente pode criar uma estratégia de conteúdo super, super impactante nesse sentido, tendo como um ponto central essa questão da coragem para fazer diferente, porque assim, vamos lá, a gente está falando de um marketing hoje, eu falo do marketing porque é a minha área, né, assim, que eu tenho mais familiaridade, mas eu não quero focar só no marketing, mas eu vou dar esse exemplo. A gente fala do marketing hoje como, por exemplo, antigamente as pessoas colocavam lá 30 milhões para comprar um espaço na TV e ela não podia errar, né? Porque assim, não tinha como, ela queria ficar e ela não podia errar, a cabeça do cara tem que dar certa campanha. E aí, às vezes, ele ficava muito engessado, ia muito pro tradicional, com medo de inovar naquele canal, porque ele não tinha muita margem ali de manobra. Hoje a gente coloca uma coisa, com 2 dias a gente sabe se deu certo ou deu errado, tira, testa, e a galera não percebe o valor que tem isso, o valor que tem de você aprender executando, né? Então, se derrubar uma caralhada de paradigma mesmo, assim, de crença limitante, sabe? De encorajar as pessoas realmente a se mostrarem, a se colocarem, né? A colocar o diferencial para fora, testar, tudo deu certo, volta, aplica de novo. Então, toda essa dinâmica de tudo isso, né? Porque senão ele vai ser uma Brastemp falando da geladeira, ele vai ficar desinteressante e vai ficar falando sozinho. Eu acho que o movimento do conteúdo faz sentido demais. Vamos avançar. Vamos ver aí o que bicho que dá. Para mim faz todo o sentido
Inclusive porque o próprio game virou uma escola. Boa. Show de bola. Cara, que sincronicidade da bexiga. Que é o caminho. Beleza, Guts, 100%. Valeu. Que bom que você tá com a cara boa, animado e com ideias revolucionárias. Putz, sensacional. Vamos pra cima. Vamos nessa. Mais pra frente eu te falo aí da gente montar nossa pauta de conteúdo pra isso, então. Conto contigo. Beleza. Vamos nessa. Valeu. Tamo junto. Valeu. Um abraço.